senhores vereadores, havendo o número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, assim atendendo resolução 034/2007 sobre a proteção de Deus em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento aos senhores vereadores e à população presente. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão para qualquer contestação. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Aprovado pela totalidade de votos. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, tendo em vista que a ordem do dia e a pauta foi passada uma cópia para cada vereador. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva Fundo Nacional de Saúde, Brasília, Distrito Federal, 9 de maio de 2014. Senhor Gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento do artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Programa: Pagamento de teto municipal da média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar. Valor bruto: R$ 8.941. Competência: COAT 2014. Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Mato Grosso do Sul. A IEAD-MS, em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, através do pastor Isaac Bernardo de Araújo, junto com o Círculo de Oração, tem a honra de convidar o presidente da Câmara e os demais vereadores para participarem do 39º Congresso da UFADERP, União Feminina da Assembleia de Deus de Ribas do Rio Pardo, que será nos dias 17 e 18 de maio de 2014. Local: Rua Aureliano Moura Brandão, número 254. Fone: 3238-331374. Tema: E porei sobre vós o meu espírito, e vivereis. Pregadores: Pastor Eliel Araújo Alencar, Eugênia Recalde, cantora Viviane Mendes. Convidados de honra: Pastor Eliel Araújo, Pastor Eugênia Alencar, Pastora Dulcilina Araújo Alencar. Programação: dia 18, sábado, culto de abertura às 19 horas. Dia 19, domingo, manhã missionária às 8 horas da manhã. Culto de encerramento às 18h30. Atenciosamente, Pastor Isaac Bernardo de Araújo. Após a leitura das correspondências recebidas, deixo a palavra livre no pequeno expediente, comunicando a cada vereador na ordem do dia, somente se manifestará em proposição de sua exclusiva autoria, pelo tempo regimental e no tempo demais permitido por esta presidência. Consulta ao plenário se passamos para a ordem do dia. Passamos então para a ordem do dia. Mensagem número 8, 2014, 6 de maio de 2014. Ao excelentíssimo senhor vereador Adalberto Alexandre Domingues. Senhor presidente e eméritos vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa de Leis o anexo do projeto de lei número 08 de 2013, que dispõe sobre alterações na lei orçamentária anual número 1018 de 2013, de 30 de dezembro de 2013, para o exercício de 2014 e da outras providências. Visando agilizar o fluxo contábil da execução orçamentária com a realização de empenhos tais como despesa de pessoal, folha de pagamento, comprometimento com a folha em relação aos aumentos já realizados e a realizar com a reposição salarial de acordo às fontes de recursos por unidade orçamentária, prestação de serviços com despesas fixas, água, luz, telefone, correios, etc. Criar elementos de despesa de acordo com as fontes de recursos para sobrecarregar a fonte própria, despesas com materiais de consumo, material de expediente, alimentação, medicamentos, limpeza e outros. Criar elementos de despesas de acordo com as fontes de recursos para sobrecarregar a fonte própria com os convênios federais e estaduais por unidades orçamentárias. Visando a realização de convênios com a União, Estado e outros parceiros e agilidade em fornecer a funcional programática para a efetivação das emendas. Criar projeto, atividade para cada emenda contemplada dentro de cada unidade orçamentária. Com a mudança da NBCA-ASP, os empenhos devem ser feitos por fonte orçamentária de acordo com suas origens, criando a necessidade de novos elementos de despesas. Há necessidade de criar novos elementos de despesas dentro dos projetos ou atividades já existentes, para contemplar a execução orçamentária dentro de cada fonte de receita. Diante do exposto, certo da importância do projeto de lei, solicito que seja apreciado por esta Casa Legislativa e posterior aprovação,
e na oportunidade reitero os meus protestos de admiração e apreço aos dignos componentes dessa Câmara Municipal. Atenciosamente, José Domingos Ramos, Prefeito Municipal. Parecer conjunto número 05 de 2014. Assunto: Projeto de Lei número 08, 6 de maio de 2014, que dispõe sobre alterações na Lei Orçamentária Anual de número 1018/2013, de 30 de dezembro de 2013, para exercício de 2014 e da outras providências. Relator: vereador Adão Coene Batista, PMDB. Relatório. O presente projeto de lei de autoria do Executivo Municipal pretende alterar a Lei Orçamentária em vigência, propondo novas redações aos artigos 6º, 7º e 8º. As alterações propostas são todas elas para retirar da lei atual o poder autorizativo do Legislativo Municipal, explícito nos artigos que se pretende alterar. É a síntese necessária do relatório. Passo a análise do mérito. Inicialmente, faço análise da Lei Orgânica Municipal para concessão autorizativa de tramitação ao presente projeto, apreciando primeiro sua iniciativa. O artigo 49 da Lei Orgânica Municipal autoriza o Executivo a propor projeto de lei como em caso. Ainda nesta matéria, a iniciativa é exclusiva do Prefeito. Artigo 51, inciso 4º. A competência da Câmara de Vereadores para apreciar o referido projeto está descrita no artigo 30, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, tendo o projeto amparo no processo legislativo do artigo 47 da mesma lei. Então, em sua mensagem como sustentáculo das alterações propostas, o Prefeito Municipal argumenta que a medida requerida se faz necessária em decorrente da necessidade de agilizar o fluxo contábil da execução orçamentária. E com a mudança na norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público, os empenhos devem ser feitos por fontes orçamentárias, de acordo com as suas origens, criando necessidade de novos elementos de despesas. Saliento que a aplicação da norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público é obrigatória desde o ano 2010, devendo todo contabilista da área pública aplicá-la no âmbito público. Daí porque a necessidade de planejamento estratégico do setor financeiro de cada instituição pública, principalmente da Prefeitura Municipal, que sob o aspecto político-jurídico depende da autorização legislativa para o pretendido aqui, até porque já é assim na lei atual orçamentária. Aliás, o artigo 5º da Lei Orçamentária Municipal disponibiliza a suplementação de 25% do orçamento, podendo a Administração Pública Municipal efetuar os necessários remanejamentos de verbas. E quanto aos elementos de despesas que se pretendem criar, nenhum veio especificado para sustentar a alegação deste projeto. Faltou, no mínimo, um exemplo da real necessidade. De modo que, deste projeto, concordo apenas com o estatuído em seu artigo 3º, alterando a redação do artigo 8º do Orçamento Anual em vigor. Assim, necessário a proposição de emenda supressiva para adequação desse projeto de lei ao entendimento desta relatoria, proposta nos seguintes termos. Emenda supressiva número 01 ao projeto de lei número 08 de 2014. Artigo 1º. Fica suprimido do texto original do projeto de lei municipal número 08 de 2014 os artigos 1º e 2º, mantidos os demais artigos como redigidos. Assim, senhores vereadores, aprovada a emenda proposta, estará o artigo 3º deste projeto para apreciação em plenário, com o qual concordo. Diante do relatado e proposto, reitero o pedido de apoio e voto favorável à emenda supressiva proposta, para depois aprovarmos o projeto somente alterando a redação do artigo 8º da Lei nº 1018, de 2013. Por derradeiro, após as análises supramencionadas, tenho que o projeto de lei em análise está amparado pelas legislações em vigor, podendo ser apreciado em plenário e, consequentemente, aprovado nos moldes que requeiro. É como voto. Adão Coene Batista, relator. Após devidos estudos e deliberações dessas comissões, e de acordo com a fundamentação do presente parecer, uma vez presentes todos os requisitos legais e necessários, considerando-se o atendimento à legislação constitucional e infraconstitucional relativas à matéria, as comissões permanentes neste parecer, por seus membros, opinam e votam favoravelmente a regular tramitação e posterior aprovação do presente projeto de lei, acompanhando o voto do relator. Sala das Sessões, vereador Sinésio Querubim, 13 de maio de 2014.
Vereador Adão Coene Batista, relator. Membros: vereadora Roseli Codognato Correia, vereador Fabiano Duarte, vereadora Célia Regina Rodrigues Ribeiro. Contra as conclusões do relator: vereador Fabiano Duarte, vereadora Célia Regina Rodrigues Ribeiro. Suspenda a sessão por 10 minutos. Vereador Justino Machado. Contra. Vereadora Célia. Contra. Vereadora Lucineide. A favor. Vereador Joaquim dos Santos. Contra. Vereador Fabiano Duarte. Contra. Vereadora Roseli. A favor. Vereador Ângelo. A favor. Vereador Adão. A favor. Vereador Cláudio Lins. Contra. Vereador Johnny Eric. A favor do relatório. Havendo um empate técnico entre os vereadores aqui, eu decidi obster o meu voto e decidirei, se haver um novo empate em sua segunda votação, eu desempatarei. Desculpa, eu quero me retratar. Eu gostaria de votar a favor ao parecer, para que seu projeto transmita dentro da casa. Parecer aprovado pela maioria. Está em discussão projeto de lei número 8 de 6 de maio de 2014. Com a palavra o vereador Ângelo. Excelentíssimo presidente, nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite. Quero fazer um apelo aos nobres pares, em nome da democracia, em nome da autonomia do Legislativo, de acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 1º, parágrafo único: todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleito pelo povo, que somos nós. Artigo 2º da Constituição Federal: são poderes da União independentes e harmônico entre si: legislativo, executivo e judiciário. Estou a favor da nossa prerrogativa de legislar nos termos de uma preocupação com a nossa população, que nos deu uma procuração para representá-lo. De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, invoca os princípios que pautam uma administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se por um motivo ou outro esse projeto for aprovado, com certeza pode ser legal, mas é imoral. Nós, vereadores, que acabamos, em dezembro, aprovamos o orçamento do prefeito, que eu estou com a lei número 1018, que foi publicada dia 30 de dezembro de 2013. Acabamos de aprovar a lei na sua integridade, onde fala no artigo 6 desta lei, que dentro do limite previsto no artigo anterior, é condicionada a autorização legislativa. Querem tirar a nossa autorização. Os poderes têm que ser independentes. Não importa se somos da situação ou da oposição, temos uma responsabilidade com a nossa sociedade. Aí nós vamos dar uma procuração em branco para o prefeito. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, temos que pensar na nossa população. Como está indo a nossa administração? E aí eu gostaria de falar mais ainda. O legislativo, ele é o fiscalizador do executivo. Nós não podemos abrir mão de uma prerrogativa nossa e passar uma procuração que nos foi dada para o prefeito.
O prefeito não pode administrar e legislar. Isso é uma atribuição nossa desse poder. Como que nós em dezembro aprovamos uma lei e agora o prefeito quer mudar e já muda de situação? Sem uma discussão aprofundada? Com certeza, todos os créditos e os débitos vai cair sobre essa Câmara. Que nós possamos pensar na nossa população em primeiro lugar. Muito obrigado. Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria que também, em nome da democracia, em nome da população riopardense, em nome de todos os cidadãos de bem, pedir para que os nobres vereadores colocassem a mão em suas consciências antes de votar e lembrar quem que nos colocou aqui dentro, lembrar a quem nós estamos representando. Eu, recentemente, escutei um jargão onde diz que existem 3 tipos de vereadores. O primeiro é o vereador que exerce por si só e em função do povo o seu ato e efeito de fiscalizar, de legislar e assim também de assessorar o prefeito mediante indicações. Descobri também que existe o vereador. O vereador é aquele vereador que vive na viria do prefeito. E descobri também que existe o variador, que varia de situações em situações. De manhã ele está de um lado, de tarde ele está de outro. E eu tenho certeza que nesta Câmara Municipal só existem vereadores que estão aqui para defender os seus eleitores, defender a população e defender o que há de certo. Nesse ano que se passou, todos os projetos do prefeito que entrou nessa Câmara foram aprovados. Todos. Então, eu tenho a certeza de que o prefeito tem desejo em ser célere com os seus processos, com as suas emendas, com suas contrapartidas, e é justamente por isso que existe a ressalva do parecer do vereador Adão, onde mantém o artigo 8º do projeto, que fica o município autorizado a suplementar programas com recursos da União ou Estado, limitando o valor previsto nos convênios, assim como as contrapartidas, em especial nas áreas da saúde, educação, assistência social e infraestrutura. Então, o bem maior de agilidade está assegurado no parecer do vereador Adão. Então, eu acho que já seria de grande importância para o prefeito ter essa autorização e também nós, vereadores, teríamos autonomia. Eu tenho a certeza que a qualquer momento que chegar um projeto aqui, nós iremos aprovar. Quero lembrar a todos que na gestão de Campo Grande, onde o antigo prefeito que foi cassado, Alcides Bernal, tinha a maioria como oposição na Câmara Municipal. Eles deram 5% de suplementação orçamentária. E gostaria de lembrar que aqui em Ribas são 25% de suplementação orçamentária. Então, de maneira alguma, nós estamos tentando amarrar o prefeito. Nós estamos dando condições de ele trabalhar assim. Então, em nome da toda a população, eu peço que votem a favor deste parecer, regulamentando a lei e tornando ela mais eficiente, porém, não sacrificando, não estuprando a função primordial do vereador. Muito obrigado a todos os vereadores. Senhor presidente, nobres pares, eu vejo este projeto que ora está sendo votado, analisado por esta casa, um projeto que veio para corrigir nada não, veio para adequar naquilo que é de sua necessidade. O ano passado, os senhores, nós acompanhamos a administração com um projeto do orçamento aprovado na gestão passada. E achamos que alguma coisa deveria ser modificado.
esta casa aceitou, esta casa votou alguma coisa, mas só que alguma coisa que foi votada, a gente sabe que a administração pública muitas vezes depende de criar dotação nova, criar rúbrica nova, e isso foi engessado a administração atual. Eu vejo que cada vereador tem um posicionamento e eu respeito. Eu acho que a responsabilidade é de cada um. Agora, fica realmente claro de que nada em aumento de dotação orçamentária, apenas criando novas rúbricas para que possa atender a necessidade da administração. Eu talvez fico pensando o porquê de algumas coisas tem as suas dificuldades. Eu quero, mais uma vez, dizer que penso que cada vereador tem o seu voto. Jamais eu vou chegar aqui e contrariar o voto do colega vereador. Cada um tem um pensamento e amanhã ou depois, um outro dia, sei lá, pode alguém questionar de que esta casa dificultou o andamento da administração municipal, e a culpa vem para onde? Vem nos nobres colegas vereadores, que muitas vezes deixou de pensar, deixou de autorização para criar uma rúbrica nova, uma dotação nova, e aí prejudicando a administração. Eu quero deixar bem claro que Joaquim não atrapalha a administração. Eu nunca deixei a desejar naquilo que for bom para a cidade, bom para o município. Eu quero pedir aos colegas que olhem para depois, amanhã ou depois, não venham alegar que a administração pública foi atrapalhada por inoperância nossa. Nós estamos aqui, nós fomos eleitos pelo povo, nós somos autorizados pelo povo para fazer aquilo que é de melhor para a administração. E eu peço aos senhores... Uma parte, senhor vereador. Concedo a parte, vereador. Senhor presidente, nobres pares, eu quero lembrar que no início do ano passado, esta casa já esteve uma experiência negativa em questão sobre, quando fala sobre o reajuste, o aumento dos servidores, aonde que por algum motivo ou outro foi barrado o aumento, e aonde que sobrou, onde que a corda estourou, foi para o lado dos servidores públicos. Então os servidores não tiveram o aumento que o prefeito concedeu por causa de alguns termos políticos, de algumas ideias. Então eu gostaria muito de dizer para os novos vereadores, aproveitando a fala aqui do nosso vereador Joaquim, nosso vereador Ângelo também, que nós somos de acordo sim com o desenvolvimento da cidade, o crescimento da cidade, mas para isso o prefeito, a sua equipe, tem que ter condições de trabalho, de trabalhar. Eu quero só fazer uma comparação, não adianta nós contratar o melhor corredor que tem por aí o mundo afora e nós mesmos amarrar as pernas dele, fica difícil dele correr. E assim também com o empenho da prefeitura. Eu acredito que cada um de nós estamos aqui para poder ajudar, para poder auxiliar, e lembrando que existe uma lei de responsabilidade fiscal. Então nós estamos aí para ajudar a fiscalizar também. E esse aumento, esse orçamento, foi aquele que bem disse o nosso vereador Ângelo, que está dentro da lei. Se está dentro da lei, nós temos que dar a liberdade para que o prefeito venha trabalhar. Agora, se ele não vier trabalhar, qual que é o nosso papel? De cobrá-lo dele. Agora que, no meu pensamento, ao qual nós não devemos, em hipótese alguma, impedir o prefeito de trabalhar, de remanejar aquilo que nós demos para ele, desde que haja, lógico, uma fiscalização, ao qual o Ângelo muito bem sabe fazer, os outros vereadores e também sabem muito bem fazer.
Muito obrigado, senhor. Completando, a nossa casa sempre tem dizido o seguinte, que quando o Poder Executivo precisa de alguma coisa, de uma autorização, que tem que mandar o projeto para essa casa. Agora manda o projeto para esta casa e esta casa reprova, quer dizer, aí vai dizer que, mas a Câmara autorizou, deu carta branca. Não é bem carta branca. O remanejar dentro dos 25%, isso já está autorizado. Agora, criar datação nova, criar rúbrica nova, essa casa não aprovar, realmente fica um pouco difícil. Mais uma vez, eu quero dizer que eu respeito a opinião de cada colega vereador e vota como julgar melhor para o município. Muito obrigado, espero que a compreensão desta casa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras, senhores, na manhã, senhor presidente, nós tivemos uma reunião com as pessoas do setor responsável, a contábil da prefeitura, com a pessoa do financeiro também, onde a gente queria ouvir, até comentei com o vereador Johnny, que eu queria saber se o prefeito estava criando alguma despesa além dos 25%. E ficou constatado, muito bem explicado. Então, veja bem, vereador Johnny, eu não vejo aqui nenhuma lesão à população na aprovação desse projeto, não. Até porque 25% nós já demos para o senhor prefeito aqui, ele já tem esses 25%. Agora, o que ele está pedindo? Um pouco mais de liberdade para que ele possa trabalhar, para que ele possa empenhar, para que ele possa criar algum elemento de despesa, que isso é notório e que sempre acontece na prefeitura, na contratação de pessoas, tanto na saúde, numa emergência. Então, eu respeito a posição de cada um, acho que cada um tem o seu pensamento, e é isso que nós queremos. Ainda temos mais uma votação, senhor presidente, e esperamos que esse quadro venha a mudar. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes nessa casa e ouvintes do rádio. Eu também vim aqui, assim como o vereador Justino veio dar sua justificativa, assim como o vereador Joaquim veio dar sua justificativa, assim como o vereador Cláudio Lins veio dar também a sua justificativa, assim como o vereador Ângelo veio dar a sua justificativa aqui também, e também, assim como o vereador Johnny Eric também veio dar a sua justificativa. Eu quero dizer ao nobre vereador Johnny Eric, isso que é a democracia, vereador. É ter direito de ir e vir, e cada um defender o que acha melhor para a população. A posição entende de uma forma, a situação entende de outra. O senhor presidente já se escolhe ficar quieto, não opinar. Essa é a democracia que aqui foi falado. E também aqui foi falado de pôr a mão na consciência. E também aqui foi falado que para isso que estamos aqui exercendo o cargo em nome da população. E é em nome e através da população que aqui estou. E é aqui que eu estou com a mão na consciência. E quero dizer que fui contra, porque hoje de manhã, na sala do senhor presidente, estivemos com o secretário de Finanças, o senhor Júlio, e ele disse aqui, colocando tudo, que não vai sair, assim como o vereador Tino disse, não vai sair, atingir, né, vereador, os 25%. E gostei muito das palavras do vereador Johnny, está de parabéns, não guardei todas na cabeça, que aqui que existe o bordão o vereador e esqueci o outro. E posso dizer, vereador Johnny, que na gestão passada, a maioria dos vereadores era vereador, viviam na viria do prefeito atual, o prefeito passado. Tá? Então, esses que era
situação do prefeito, esse sim vivia na viria. Hoje, dificuldade que o atual prefeito tem, porque acho que ele não quer, ou tem vereadores aqui de verdade que não quer viver na viria dele. São essas as minhas considerações. Muito obrigado. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Venho aqui também justificar porque fui contra o parecer da comissão, no qual o vereador Adão é o relator. Também, hoje de manhã, estivemos conversando entre os vereadores e o Júlio veio aqui, o secretário de Finanças, e nos explicou, tintim por tintim, nos explicou realmente o que dizia aquele projeto, o que eles queriam. Complementando aqui o que o vereador Joaquim e o que o vereador Justino disseram, não mexe na dotação, não mexe nos 25%. E todo o remanejamento e toda a dotação é dentro da mesma secretaria. Me permite uma parte, vereadora? Permito sim, vereador. Vereadora, não cortando as suas palavras, que são de grande valia, eu só quero lembrar bem aos vereadores e a Vossa Excelência que o secretário de Finanças esteve aqui hoje de manhã e ele não veio aqui com o propósito de tirar autonomia de nenhum vereador. Ele veio com o propósito de pedir e pediu a todos os vereadores para que nós desengessássemos o senhor prefeito. Muito obrigado pela parte. Então, é isso mesmo. Ele veio aqui e nos explicou o que realmente estava precisando, explicou bastante do engessamento que estão sofrendo por conta disso. Então, naquele ato, eu me decidi que seria de grande valia ajudarmos o prefeito, darmos a mão para que essa administração desengessada, nós possamos aqui, como diz o vereador Cláudio Lins, existe a lei de responsabilidade fiscal. Se ele pecar, lá na frente as consequências serão dele, no qual eu não acredito, porque, de acordo com o que o secretário de Finanças nos disse aqui hoje, deixou bem claro que eles estão tratando essa situação com muita clareza. Ele passou aqui, ele pediu aqui, não quis desmerecer nenhum vereador, ele pediu sim que a gente analisasse, que nós procurássemos inteirar certinho do que ele estava falando, que era uma realidade. Então, venho aqui dizer o motivo por que estou votando somente a favor do projeto e contra o parecer da comissão. Obrigada, são essas minhas contribuições. Está em votação o projeto de lei número 8, de 6 de maio de 2014, que dispõe sobre as alterações na lei orçamentária anual 1018/2013, de 30 de dezembro de 2013, para o exercício de 2014 e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Quem for contrário, que se manifeste. O projeto está em votação, já com as alterações do parecer das comissões, que foi aprovado em plenário. Então, o parecer já está aprovado e agora vamos votar o projeto. Está em votação o projeto de lei. Vereadora, nós já votamos o parecer. O parecer está aprovado. No parecer, não, senhora. Eu me retratei e votei favorável. Então, agora está em votação o projeto de lei, já com o parecer. Vereador Justino Machado, contra. Vereadora Célia, contra. Vereadora Lucineide, a favor. Vereador Joaquim dos Santos, contra. Vereador Fabiano, contra. Vereadora Roseli, a favor. Vereador Ângelo, a favor. Vereador Adão Cohen, a favor. Vereador Cláudio Lins, contra. Vereador Johnny Eric, A favor. a favor. O meu voto, eu vou abster o meu voto,
Não estou convicto que, tecnicamente, estou convencido do projeto do prefeito. Então, como o projeto são 2 votações, na próxima sessão o projeto estará em votação. Se haver um novo empate, eu decidirei com o meu voto. Então, permanece empatado o projeto de lei. Requerimento 061. Autor, vereador Adão Cohen Batista. Requer a mesa nos termos regimentais, depois de ouvido o colegiado plenário, que seja enviado expediente ao excelentíssimo senhor José Domingues Ramos, digníssimo prefeito municipal, com cópia a ilustríssima senhora Sueli Cristina de Lamura Neves, digníssima secretária municipal de administração, informações do total de servidores municipal lotados em cada secretaria, concursados e contratados, e quais suas respectivas funções. Autor, vereador Adão Cohen Batista. Está em discussão requerimento do vereador Adão Cohen. Está em votação. Aprovado pela totalidade de votos. Requerimento número 62. Autor, vereador Antonino Ângelo da Silva. Requeiro a mesa, depois de ouvido o colegiado plenário, em conformidade com o regimento interno da Casa, que seja enviada a moção de pesar à ilustríssima família da saudosa senhora Maria de Oliveira Taveira, pelo seu falecimento ocorrido neste mês. Autor, vereador Antonino Ângelo da Silva. Está em discussão o requerimento do vereador Ângelo. Está em votação. Aprovado pela totalidade de votos. Requerimento 063. Autor, vereador Antonino Ângelo da Silva. Requeiro a mesa, depois de ouvir o colegiado plenário, em conformidade com o regimento interno da Casa, que seja enviado expediente ao excelentíssimo senhor José Domingues Ramos, prefeito municipal, com cópia ao senhor Jorge Hartelsberg, secretário municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, solicito o competente cronograma de obras para o ano corrente em nosso município. Aproveito ainda para reiterar a indicação número 020 do dia 11/3 de 2014, para que viabilize providências em se fazer manutenção, serviço de manutenção e conservação em estradas vicinais dentro do assentamento Melodia. A mesma foi respondida através de ofício número 017 de 2014, informando que o serviço faz parte do cronograma de obras dessa secretaria, porém, até o presente momento, a referida estrada encontra-se nas mesmas condições. Autor, vereador Antonino Ângelo da Silva. Está em discussão o requerimento do vereador Ângelo. Está em votação. Aprovado pela totalidade de votos. Requerimento, moção de votos de pesar. Requeremos a mesa nos termos regimentais, depois de ouvido o colegiado plenário, que seja enviada a moção de pesar à ilustríssima família da saudosa senhora Ivete Pereira dos Santos Queiroz, pelo seu falecimento ocorrido no dia 11 de maio de 2014. Autores: Adalberto Alexandre Domingues, Célia Regina Rodrigues Ribeiro, Fabiano Duarte da Silva, Johnny Eric de Souza da Silva, Joaquim Santos de Oliveira, Lucineide Marques Nossa, Adão Cohen Batista, Antonino Ângelo da Silva, Justino Machado Nogueira, Cláudio Roberto Siqueira Lins e Roseli Codognato Correia. Está em discussão. Está em votação. Aprovado pela totalidade de votos. Requerimento número 65. Autor, Câmara Municipal de Vereadores. Requer a mesa nos termos regimentais, depois de ouvido o colegiado plenário, que seja encaminhado requerimento de moção de pesar à ilustríssima família do saudoso senhor Teodoro de Souza, pelo seu falecimento ocorrido em 9 de maio de 2014. Justificativa. Através dessa simples moção é que viemos levar os nossos sinceros votos de pêsames a esta ilustríssima família. Sentimos muito com esta perda irreparável deste homem, trabalhador, pai de família e amigo de todos. Este formou aqui um círculo de amizades que jamais vai ser esquecido por todos nós. Pedimos a Deus que dê conforto a esta família, para que o conformem com o fato acontecido, dando compreensão e força em seus afazeres do dia a dia. Não é fácil, mas com toda certeza ele agora faz parte da vida eterna junto a Deus, o nosso Pai Criador. Ficam as nossas mais sinceras homenagens póstumas desta Câmara Municipal de Vereadores de Ribas do Rio Pardo, MS. Está em discussão. Está em votação.
Aprovado pela totalidade de votos. Requerimento 066, autor vereador Joaquim dos Santos de Oliveira. Requeiro a mesa nos termos regimentais, depois de ouvido o colega no plenário, que seja enviado expediente ao excelentíssimo senhor José Domingues Ramos, digníssimo prefeito municipal, requerendo cópias dos contratos com a Caixa Econômica Federal dos conjuntos habitacionais São Joaquim, Nova Esperança, Palmeiras e Nova Alvorada, para atender dúvidas de moradores desses conjuntos habitacionais em relação às cobranças recebidas da Caixa Econômica Federal. Autor, vereador Joaquim dos Santos de Oliveira. Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, nós, toda vez que fazemos visita nesses 4 bairros, São Joaquim, Nova Alvorada, Nova Esperança, Jardim das Palmeiras, a gente é cobrado pelos moradores de que algumas casas vêm o carnê cobrando, outras casas não vêm. Esses carnês são encaminhados pela Caixa Econômica. E sendo assim, ficando alguns moradores prejudicados, sabendo que já mora lá há mais de 5 anos, não sabe se tem que pagar ou não. E eu acredito que devido ser feito, construído na minha gestão enquanto eu estava prefeito, eu não me lembro do contrato feito com a Caixa Econômica, essa parceria, se os moradores de todos os bairros terão que pagar essas casas ou não. Me parece que tem bairros que são programas diferentes e que são isentos de pagamento. Mas que possamos ter essa certeza, senhor presidente, eu gostaria que o senhor prefeito encaminhasse a esta casa, principalmente a minha pessoa, estas cópias desses contratos para vermos quais os bairros que irão ser cobrado, quais casas ser cobrado e qual o conjunto que será isento. E tendo em vista que alguns bairros, se não me engano todos, já tem alguns que já têm o direito de receber a escritura pública já definitiva. E para isso tem que estar alguns quitados ou não. Eu entendo que é necessário a providência da sua excelência, senhor prefeito, para que possamos atender os moradores dos bairros. Muito obrigado. Está em votação. Aprovado pela totalidade de votos. Requerimento número 67, autora vereadora Roseli Codognato Correia. Requeiro a mesa nos termos regimentais, depois de ouvido o colega no plenário, que seja enviado expediente ao excelentíssimo senhor José Domingues Ramos, digníssimo prefeito municipal, solicitando informações a respeito da reposição salarial para os servidores públicos municipais. Autora, vereadora Roseli Codognato Correia. Senhor presidente, nobres pares e aqui todos presentes, uma boa noite. Bom, a reposição salarial, como todos sabem, ela foi tratada numa audiência pública, né, em junho do ano passado, onde o prefeito esteve nesta casa, né, e em seguida foi encaminhado para nós uma proposta, um projeto com alteração, com essa reposição salarial, mas infelizmente foi só para algumas referências. E o correto seria para todas as referências, porque todas as categorias estão dentro de uma tabela. E nós, vereadores, reunimos, estudamos e, por unanimidade, né, nós aprovamos uma emenda majorando os valores apresentados, onde todas as referências teriam a devida reposição sem que nenhuma sofresse prejuízo, né, que seria o correto. Tivemos insucesso, sim, né, vereador Cláudio, como você disse, mas não foi culpa nossa de vereadores, pois 2%, somente para algumas referências, dentro de uma tabela, que existe todas as categorias, seria inconstitucional também. Então, nós, vereadores, entendemos que estamos aqui para lutar pelo povo, por isso fizemos isso. Né? Infelizmente, o prefeito ele não aceitou, não concordou, foi parar no judiciário e até agora não mandou outra proposta. Estive falando com a secretária de administração e o prefeito, há uns 5 meses atrás. E eles disseram que estava fazendo uma nova tabela, trabalhando sobre novos valores, mas até agora não foi encaminhado nada para nós. E nós, vereadores, somos os mais cobrados.
até mesmo porque colocamos esse tema em audiência pública. E precisamos passar para os servidores o que anda acontecendo. Por isso, fiz esse requerimento para que nós, todos vereadores, fiquem cientes, né, se está em andamento esse projeto para comunicar aos servidores públicos. Obrigada. Está em votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Indicação 098. Termos da proposição. O vereador que essa subscreve, com amparo no regimento interno, artigo 100, propõe ao egrégio plenário a seguinte medida de interesse público. Indicação ao secretário municipal de obras com cópia ao senhor prefeito José Domingos Ramos. Pela presente, indicamos que sejam instalados luminárias na rotatória do cruzamento das avenidas Aureliano Moura Brandão e Jesuíno Álvares de Barros. A iluminação facilitará o tráfego de pessoas e evitará acidentes no local, bem como estaremos melhorando a imagem da cidade no período noturno. Assim sendo, peço o apoio dos nobres pares para aprovação deste e espero a atenção do Executivo no atendimento mais breve possível. Autor, vereador Betinho. Eu gostaria de pedir aqui o apoio dos nobres pares nessa indicação. Eu vejo a real necessidade da nossa cidade, principalmente naquela localidade. Eu vejo, e por várias gestões, moro em Ribas do Rio Pardo há 35 anos, acompanho por várias gestões, o vereador Joaquim também já foi prefeito, vereador. Então, eu vejo que a real necessidade, e antes de eu fazer essa indicação, eu liguei para o secretário de obra, o Jorge Astenberg, e comuniquei ele dessa indicação que eu estaria fazendo e pedi o apoio dele. Vejo que ali naquela rotatória, onde liga a Avenida Jesuíno Álvares de Barros e a principal avenida da nossa cidade, Aureliano Moura Brandão, aonde aconteceram inúmeros acidentes à noite, de madrugada. Então, resolvi fazer uma indicação nesse sentido para que colocasse uma luminária ali, se for o caso, ou igual ou semelhante, ou melhor aquela que nós temos próximo ao hotel da Natalice, para que diminua os acidentes naquela localidade. Então, estou encaminhando ao secretário de obras, me deu muita esperança que realmente está de acordo, que há necessidade, e estará conversando com o prefeito para que faça essa iluminação nessa rotatória. Peço o apoio dos nobres pares. Meu muito obrigado. Está em discussão a presente indicação. Está em votação. Aprovado pela totalidade de votos. Indicação número 99, autora Célia Regina Rodrigues Ribeiro. Indico a mesa nos termos regimentais, depois de ouvir o colênio plenário, que seja enviado expediente ao excelentíssimo senhor José Domingos Ramos, digníssimo prefeito, com cópia para o ilustríssimo senhor Orange de Almeida, digníssimo diretor-geral da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, solicitando a possibilidade de prolongar a rede de energia elétrica até o final da rua do Benfica, no bairro Parque Estoril, em nossa cidade. Autora, vereadora Célia Regina Rodrigues Ribeiro. Está em discussão a indicação da vereadora Célia. Indicação número 100. Indico a mesa nos termos regimentais, depois de ouvido o colênio plenário, que seja enviado expediente ao ilustríssimo senhor Jorge Artelsberg, digníssimo secretário municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, com cópia ao excelentíssimo senhor José Domingos Ramos, digníssimo prefeito municipal, solicitando a possibilidade de fazer o serviço de patrulhamento na estrada da fazenda Capãozinho, sentido Sol Nascente Mimoso, em nosso município. Autora, vereadora Célia Regina Rodrigues Ribeiro. Está em discussão as duas indicações da vereadora Célia. Senhores vereadores, senhoras e senhores, quando peço aqui a rede de energia nessa rua Benfica, do bairro Parque Estoril, fui procurada por algumas pessoas, nobres vereadores, onde me pede, e eu pude ir lá à noite constatar a escuridão que se encontra essa rua. Essa rua aqui é aquela rua ali do 40 Ribas, onde que está sendo construídas as casinhas, onde a escuridão é total. E para esclarecer os nobres vereadores e a todos que nos ouvem, ali a cada 2 quadras muda o nome das ruas. Então, esse pedaço que eu estou referindo chama-se
Rua do Benfica, que é a rua ali do 40 Ribas, até a esquina de baixo, onde que é fechado ali. Estive nessa região aqui da Fazenda Capãozinho, no dia de ontem, e pude constatar, porque no mesmo sentido que eu estava vindo carros baixos, e eu pude ver o quanto aquela estrada já está danificada. Aquela estrada que foi patrolada recentemente, encontra-se totalmente com facões e carros, e muitos sitiantes, muitas fazendas por ali, existem carros pequenos. É bem raro ver alguém que tenha caminhonete. Então, estão sofrendo bastante. Lá onde eu estive, me pediram para que fizesse já essa solicitação e para que faça um trabalho de levantamento naquela estrada, para que jogue um cascalho e para que seja um serviço definitivo, aí, pelo menos por uns 2, 3 anos. Então, são essas minhas indicações com o apoio dos nobres pares. Muito obrigada. Continue em discussão as 2 indicações da vereadora Célia. Está em votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Indico ao mesmo os termos regimentais, depois de ouvir o colégio plenário, que seja enviado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Domingues Ramos, para que, se possível, viabilize a pavimentação asfáltica no prolongamento da Avenida Nelson Lírio entre as ruas Valdemar Francisco da Silva e Benjamin de Oliveira e canalização do Córrego da Lagoa. Autor, o vereador Justino Machado Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Senhor presidente, nós sabemos que a Avenida Nelson Lírio, entre as ruas Valdemar Francisco da Silva e Benjamin de Oliveira, ela hoje não conta com o asfalto. E aqueles moradores ali, residentes, não conta com esse benefício. Esse asfalto ali, senhores vereadores, senhoras e senhores, vai dar seguimento àquela avenida, vai deixar a nossa cidade mais bonita. E também, um fato que preocupa muito, desde da gestão passada que nós vem batendo nessa tecla aí, é a tubulação que corta aquela avenida. Ela é preciso que seja substituído por um tubo onde dê maior vazão à água, principalmente no tempo chuvoso, quando as pessoas que residem ali no final da rua Salamão Pedro Cury, acima das 2 citadas ruas, vem sofrer com o problema da enchente. Costuma, senhor presidente, alagar casas naquela região, por falta de substituir aquela tubulação que não dá a vazão total de água para que essa enchente não venha acontecer ali naquele lugar. Então nós pedimos aí a compreensão do senhor prefeito, secretário de obra, se possível a viabilização desse asfalto naquela avenida e também a substituição daquele tubo. Continue em discussão. Está em votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Indicação número 102. Autor, vereador Fabiano Duarte. Requeiro a mesa nos termos regimentais, depois de ouvido o colégio plenário, que seja encaminhado expediente ao senhor Jorge Hartelsberger, digníssimo secretário municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, que providencie dentro da programação da pasta cascalhamento na estrada de acesso ao assentamento Melodia. Autor, vereador Fabiano Duarte. Justificativa. No misto de agente público fiscalizador, ex-vileges, e considerando o interesse público acerca dos atos administrativos municipais, atendendo a indicação de moradores do assentamento que necessitam de melhora na estrada para que possibilite melhor o escoamento de produção e locomoção dos assentados, visto que a situação da estrada está em péssimas condições
e sem manutenção específica. Autor, vereador Fabiano Duarte. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, presente nessa casa, essa é uma indicação ao ilustríssimo senhor secretário de obra, aonde vários moradores lá do assentamento Melodia veio procurar a gente. Eles estão pedindo para que seja feito um cascalhamento lá por lá nas estradas, dentro do assentamento Melodia. E o que me largou mais curioso e mais indo a fundo a essa indicação, que os próprios moradores vão ceder os cascalhos para o serviço, qual lá tem essa matéria-prima. E hoje a liderança lá era do saudoso senhor José Nabarro, e então não está tendo liderança, mas conseguiram um baixo-assinato por lá, com um monte de assinaturas que estão aí cedendo esse cascalho. E hoje entrei em contato com o senhor secretário, e ele pediu para que eu passasse a população de lá, que estaremos indo essa semana ainda para atender esse caso e ver aí a composição, ver essa matéria, esse cascalho. E já visto que na gestão passada foi usado esse cascalho lá, o Jaime está aqui, pode afirmar, né, Jaime, que foi usado. Então, para que possa estar facilitando o escoamento dos produtos moradores de lá. Muito obrigado, são essas as minhas considerações. Continue a discussão, a indicação do vereador Fabiano Duarte. Está em votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Indicação número 103. Indica mesmo os termos regimentais, depois de ouvido o colênio plenário, que seja enviado expediente ao excelentíssimo senhor Edson Giroto, secretário de Estado de Obras Públicas e de Transportes, MS, gestão junto à residência regional, a possibilidade de patrulhamento urgente da rodovia não pavimentada, MS 340, de jurisdição estadual, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, trecho da BR-262 na sede do município de Ribas do Rio Pardo, até a usina hidrelétrica do Mimoso, atendendo a reivindicações dos produtores rurais, empresários madeireiros, carvoeiros, alunos da zona rural que utilizam o transporte, setor de turismo e moradores da região. Autor, vereador Joaquim dos Santos de Oliveira. Está em discussão a indicação do vereador Joaquim dos Santos. Está em votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Indicação número 105. Autor, vereador Johnny Eric. Solicita a mesa, depois de ouvir o colênio plenário, em conformidade com o regimento interno da Casa, que seja enviado expediente à Comissão de Serviços e Obras Públicas deste Parlamento, para que seja feito o acompanhamento da obra das casas populares no bairro Parque Estoril. Autor, vereador Johnny Eric. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de fazer essa solicitação junto à Comissão de Serviços e Obras Públicas, devido a ter recebido uma ligação do seu Nadir, que é presidente do Conselho do bairro Parque Estoril, e ele está preocupado com a qualidade daquela obra, com a infraestrutura, com a demora, né, desse processo. Eu então informei que não é da nossa jurisdição estar fiscalizando uma obra, pois se trata do governo do estado, porém nada nos impede de estarmos fazendo uma visita em loco e fazer um encaminhamento junto à Secretaria Estadual de Obras, aos órgãos responsáveis, para que se atente àquela situação e dê uma celeridade quanto a isso, solucionar o problema dessas pessoas que estão na fila de espera, aguardando a conclusão, e uma conclusão bem feita daquelas casas. Muito obrigado. Continue em discussão a indicação do vereador Johnny Eric. Está em votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Deixo a palavra livre no grande expediente. Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria aqui de parabenizar aos profissionais da enfermagem, né, pela passagem do seu dia comemorado ontem, 12 de maio. Né? A enfermagem ela é a arte de cuidar incondicionalmente, é cuidar de alguém que você nunca viu na vida, mas mesmo assim ajudar e fazer o melhor por ela. Não se pode fazer isso apenas por dinheiro, isso se faz por amor ao próximo e por amor à profissão. Fica aqui registrado o nosso reconhecimento
e gratidão a este importante agente na promoção e manutenção da saúde. Parabéns a todas as enfermeiras e, em especial, as enfermeiras do nosso município. Obrigado e uma boa noite. Nobres pares, senhoras e senhores, senhor presidente, quero aqui registrar na fala do Joaquim, pena que ele não está presente, os elementos de despesa e a rúbrica nova que não está sendo criada, nós, esta casa, muito pelo contrário, não estamos atrapalhando a administração e muito menos engessando. Estamos dando transparência no trabalho do prefeito. Tanto é verdade que na mudança que ele fez, ele não mandou quais são os elementos de despesa, discriminando no projeto que ele tem intenção de alterar. Esta casa jamais vai ser contra um projeto de lei que vem para beneficiar a nossa população. Muito pelo contrário. Só lembrando também que a prefeitura, ela gasta por ano mais de R$300 mil em assessoria jurídica para fazer o quê? Os projetos de lei, a LO, a LDO e o PPA. O que está fazendo essas empresas ganhando mais de R$300 mil por ano, e foi renovado o contrato de novo esse ano, que não foi bem feito o orçamento? O que mudou de lá para cá? Fica a minha pergunta. Uma empresa, ela paga mais de R$200 mil e a outra mais de R$70 mil para essas duas empresas, fora os funcionários capacitados que a prefeitura tem para elaborar o projeto. E aí, quando o projeto de lei chega aqui nesta casa, onde eu, o vereador Johnny, Eric e os outros vereadores presentes, colocamos emenda na questão da aquisição de remédio, da cesta básica, aumentando a questão da emenda na questão do tocante do esporte, do lazer. O que nossos adolescentes e o nosso jovem fazem? Então não valeu de nada o nosso trabalho. É isso que nós estamos questionando. O prefeito quer tirar a nossa autonomia de legislar nessa questão do orçamento. E a partir do momento que a gente votar da forma que ele mandou, ele não precisa da autorização do legislativo. E aí, a nossa população? É só fazer hoje uma pesquisa, medir uma pesquisa, como está a administração do prefeito, se a população está satisfeita em todas as áreas, na educação, na saúde, na infraestrutura. É fácil. Nós não podemos abrir mão de uma prerrogativa que é nossa, a Constituição nos deu. E agora aprovar um projeto de lei, alterando isso, tirando a autorização do Legislativo. E cadê as empresas que estão recebendo para isso, para fazer o orçamento? Mais de R$300 mil por mês. Então esse dinheiro não está valendo de nada. Também eu gostaria de falar, vereador Cláudio, que o projeto de lei, que o prefeito mandou, de uma proposição da vereadora Rose, que fez uma audiência pública para a reposição salarial dos servidores, que ele encaminhou a esta casa. Só lembrando a Vossa Excelência que os dois vereadores, a vereadora Rose e o vereador Johnny, fez um requerimento e o prefeito negou de prestar informação a esta casa, passando por cima da lei orgânica e da Constituição Federal. E aí ele esteve presente aqui, onde o projeto de lei dele propôs 2%, o vice-prefeito dele propôs 5%, e o projeto de lei da Rose foi 3,69%, onde o projeto dele era inconstitucional porque beneficiava parte do servidor. Esta casa, ela é madura e suficiente para saber e ter o discernimento o que é certo e o que é errado. Estava errado, porque parte do servidor não pode receber reposição salarial e a outra parte ser prejudicado. É isso que esta casa tem que estar atento. É nesses erros. E o vereador Johnny e a vereadora Rose foi muito bom. Vocês foram muito bons, porque quando é assim, vereador, entrar com mandado de segurança. O que está acontecendo que ele não pode dar folha de pagamento aqui para esta casa? Que nós representamos 100%
da vontade popular da população. O prefeito representa 51 ponto não sei o quê. Nós representamos 100% da vontade da população. Nós temos o direito e o dever, vereadora Rose, entrar com mandato de segurança, entrar no Ministério Público do Tribunal de Contas. Por que ele está negando a folha de pagamento para esta casa? Alguma coisa o prefeito quer esconder. Porque se tivesse pautado a administração dele dentro dos princípios que pauta a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, com certeza esta casa tinha essas informações. E desceu eu, o vereador Joaquim, a vereadora Rose lá, e nós constatamos que o percentual que ele pagava para complementar a folha de pagamento daqueles funcionários que ganhavam menos de um salário mínimo, porque não, por lei não pode ganhar menos que um salário mínimo, mais as horas extras, era superior ao percentual que a vereadora Rose propôs. Alguma coisa está errada. Por que o prefeito, por que ele não retirou então esse projeto, já que houve uma audiência pública para debater, por que ele não retirou? Ele só falou que não podia pagar. Mas essa resposta nós não podemos admitir, é vaga. Ele tem que provar, porque nós fomos lá e a gente verificou que o salário de muitos servidores que estava abaixo do salário mínimo, mais as horas extras, era superior. E por isso que a vereadora Rose manteve esse percentual, para atingir todos os servidores. Esta casa, ela foi consciente, por unanimidade, todos os vereadores aprovamos essa lei. E aí, se não bastasse, no informativo do prefeito, até esta casa, quero parabenizar, fez uma nota de repúdio. No informativo do prefeito, o prefeito coloca lá, esta casa contra o servidor, citando a lei, que o servidor não teve aumento por causa dos vereadores. Quem entrou na justiça foi o executivo. Se ele tinha intenção de entrar na justiça, por que não dialogou com esta casa? Por que nós não chegamos a um bem comum para o servidor? Nós estamos abertos ao diálogo. Aqui não tem dono da verdade, ninguém é o dono da verdade. Aqui nós queremos debater para que a nossa população tenha um ganho. É isto que nós temos que fazer. Esse é o nosso papel. Não podemos passar uma procuração que a população nos deu para bem representar a população, abrir mão. Vamos aprovar o projeto, que o prefeito vai fazer o que ele bem entender com o orçamento, apesar que não vai aumentar o orçamento, mas ele vai fazer bem o que ele entender, se ele tem uma assessoria bem paga para isso, se ele tem bons profissionais para isso. Ou o prefeito, a assessoria dele não fez, ou ele está mal intencionado, querendo fazer esse remanejamento. Não tem dúvida disso. Então fica aqui o meu registro, quero desejar a todos uma boa noite, que a paz de Deus possa ficar em cada coração. Senhor presidente, nobres pares, quero fazer o uso da palavra nesse grande expediente e ser ponderoso para que o senhor presidente dessa casa não entenda mal. Hoje pela manhã, senhor presidente, eu tentei entrar com a moção de pesar e entrar de junto com a vereadora Célia, ao saudoso senhor Teodoro. E aí haja visto que hoje nessa casa foi adotado, vereadora Célia, que cada vereador, cada moção de pesar ia sair em nome de todos os vereadores. Concordei, aceitei. Também vou ponderar o nome da família que se encontra em luto e também vou ponderar o nome, senhor presidente, do vereador, que parece que houve falha, a falha é humana nessa casa, mas em questão de ordem, eu peço para que Vossa Excelência corrija
e para que não venha errar novamente, hoje nessa casa Me foi permite quebrado. uma parte, vereador? Sim, sim, senhor presidente. Com certeza houve um erro humano aí. O vereador Ângelo não estava presente, ele estava em viagem, foi buscar um parente dele que havia faleceu um parente dele também, e ele havia buscado um outro parente dele e ele não participou, por isso que ele não estava aí na hora da reunião, mas com certeza já está toda a parte da situação, o erro humano será corrigido aí. Não, obrigado, vereador Fabiano, mas o acordo ele é respeitado quando a pessoa tem noção e está presente. Eu não estava, como bem disse o nosso presidente, presente, e também no nosso regimento interno, estudando na nossa lei orgânica, não tem impedimento do nosso trabalho nesta casa. Então, lógico que com um acordo a maioria prevalece o bom senso, mas olhando o regimento, isso aí está restringindo o nosso trabalho. Na lei orgânica e no orçamento não tem que só um vereador pode assinar, apesar que foi um acordo onde eu não estava. Obrigado, presidente. Vereador Ângelo, não é questão de regimento interno ou deixa de ser. Algumas sessões atrás, eu quero deixar bem lembrado a Vossa Excelência, que aqui eu tive problema quando tentei entrar nessa casa com indicações escritas e verbais e fui esbarrado porque houve esse acordo. E eu falei como o senhor falou, eu falei do regimento interno e citei que aqui nessa casa ele não estava tendo grande valia. E não entrou as minhas indicações. E quero citar e deixar bem lembrado também, lembro bem da fala do senhor presidente aqui nessa casa, diz que quando há um acordo judicial entre as duas partes, são feito aquele acordo, ele não é discutido, ele é cumprido. Então, eu queria pedir ao senhor presidente que a gente pudesse quebrar esse protocolo e cada um entra com a sua moção de pesar, já que a gente está infringindo a lei, senhor presidente, porque a partir de agora eu vou entrar com as minhas, baseada no regimento interno, para não escutar leleira de vereador aqui nessa casa. E também, senhor presidente, eu quero deixar bem claro que não tem nada contra o senhor, não. Só estou dizendo para a gente quebrar esse protocolo de hoje em diante. E também, nas indicações, quebrarei o protocolo na próxima sessão, entrarei com 5, 6 ou mais, baseada no regimento interno dessa casa. Não para o acordo. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, nobres pares, a toda a população aqui presente, boa noite a todos. Quero estender os meus cumprimentos aos ouvintes da rádio também. Eu gostaria de iniciar falando da profissão de quem tem como profissão fazer o bem, que foi comemorado hoje o dia do enfermeiro, ontem aliás, o dia do enfermeiro e da enfermeira. Então realmente eu gostaria de parabenizar todos os profissionais que tem por fundamento primordial cuidar das pessoas, né? São inúmeras situações que os submetem ali, às vezes condições de serviço que não são apropriadas, um salário que não é compatível com o serviço a ser prestado, e mesmo assim estão ali cuidando bem de todos os pacientes ao qual são submetidos. Então realmente está de parabéns aí pelo seu dia, todos os enfermeiros e enfermeiras de Ribas do Rio Pardo e de todo o Brasil. Eu, como havia dito aqui em tribuna, queria fazer uma visita na Escola Maride para averiguar quesito de alguns materiais que estariam sendo retidos. Hoje eu estive lá, me recepcionaram super bem, conversei com a diretora, com a coordenadora, com as professoras. E eu gostaria de esclarecer, em especial aos moradores do bairro Parque Estoril, o porquê de algumas séries ter retido, não os materiais, mas apenas o caderno, né? Que esse foi um caderno grande. Esses cadernos eles estão com o devido nome de cada aluno, está guardado na sala de aula de cada aluno que estuda, e quando vir a acabar o caderno que o aluno está usando, ele pode solicitar outro junto ao professor, que este de imediato estará ali entregando.
Como me passou a professora Luzia de Fátima e a professora Camila, o intuito é de diminuir o peso da criança estar transportando, levando o caderno para casa, afinal só foi retido o do primeiro e do segundo ano, então são os pequeninos ali, e a ideia foi poupar eles de estar carregando desnecessariamente este material e estar o preservando ali dentro do armário do colégio. E também outro utensílio que foi retirado foi a caneta, que foi por engano, né, dentro de alguns kits, se tratando que aluno de primeiro e segundo ano não utiliza a caneta, é apenas lápis de cor e lápis de grafite, né? Então quero aí esclarecer aos pais para entenderem, né, essa decisão tomada pelos professores e pela coordenadoria, que de fato tem o melhor nexo, né, e a melhor intenção possível. Gostaria também de aproveitar a presença do nobre secretário Jorge Hartelsberg e de fazer uma indicação fora de prazo regimental. Estive recentemente ali no bairro Jabur, onde alguns moradores perguntaram a quesito da rua Abrão Maluf, como que estava ali a situação, para poder abrir e interligar junto com a avenida. O seu Adão Cohen, novo vereador, já fez algumas indicações, alguns requerimentos a respeito, e eu falei que iria estar apoiando aí o novo vereador, né, e buscando informações para estar passando para aquela população, e já vem de encontro também com a indicação do novo vereador Tino, ao qual solicita pavimentação. Então seria excelente ali já casar as duas obras, a pavimentação e com a abertura da rua Abrão Maluf. Gostaria de ser breve e desejar uma boa noite a todos os pares aqui presentes. Muito obrigado. Boa noite, nobres pares, população presente, ouvintes do rádio. Eu fico até assim, sem jeito de usar a tribuna, mais uma vez, pedindo aos nobres pares a compreensão e a humildade que eu vejo que poucos têm dentro dessa casa. Pedi ao nobre vereador Fabiano que, quando tivesse algum problema em questão dos trabalhos prestados na casa, que me procure, me comunique, pelo menos que eu saiba que o senhor vai vir usar essa tribuna e falar assim: não permito, não permito. Então eu gostaria de dizer para os senhores que a partir de agora eu vou usar o regimento interno da casa, e os trabalhos o senhor pode apresentar até 10, não tem problema nenhum. Quais vão para a pauta, são eu que vou decidir. Então eu gostaria de comunicar a todos os vereadores que realmente o bom senso é difícil, é muito difícil. Quem acompanha as sessões da casa, a dona Elza pode testemunhar o que eu estou falando. O bom senso são poucos que têm, né, vereador? Eu peço desculpa até pelas palavras, mas eu vejo que eu tentei proteger Vossa Excelência, porque estava em viagem, buscando um parente de uma vítima da sua família que tinha falecido, e o nobre vereador não pôde entender. Me desculpa, às vezes as coisas não saem do jeito que a gente espera que aconteça, mas a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa na vida. Nem tudo na vida é só rosas, tem espinho também, e os espinhos estão aqui dentro dessa casa aqui. Então eu gostaria de comunicar ao nobre vereador, porque a vida às vezes é dura, mas só para quem dá mole, tá? Muito obrigado a todos. São essas as minhas palavras. São essas as minhas palavras. Gostaria de agradecer ao prefeito municipal, Zé Cabelo, que se fez presente aqui, ao presidente do PT aqui, a Gláucia Stenberg, e a todos presentes. Meu muito obrigado. Está encerrada a presente sessão.